especialmente hoje a todos que estão ligados a nós através das redes sociais, que é a forma que nós temos hoje de estar juntos e matarmos as saudades uns dos outros. Sintam-se todos abraçados. Então, hoje o tema escolhido foi religião, fé e espiritualidade. Para iniciarmos essa reflexão, eu trouxe algumas definições de Décio Iandoli, que dirige um programa chamado Ciência e Espiritualidade. E esse programa, onde eu pesquisei essas informações, ele é um programa que foi realizado em abril de 2016. Estão, portanto, 4 anos hoje, né? Na sua definição, ele destacou que religião, entre tantas definições que poderíamos dar de acordo com o ponto de vista que quiséssemos, é hoje, notadamente, um fenômeno social. As pessoas se agrupam e se aglomeram e se reúnem em torno de um ideal, de uma forma de pensamento, mas também por regras determinadas pela doutrina. Ele também esclareceu que a fé não é algo que se possa transferir. É o que resulta da nossa experiência ou das nossas experiências. Tem que ser uma construção individual. Então, ao longo de nossas encarnações, nós vamos tendo experiências que vão fortalecendo e construindo a fé que nós hoje temos. E também já trabalhada pelas experiências da atual encarnação. Quase a totalidade das pessoas afirmam que têm fé. Se perguntássemos aqui, eu estou só com 2 companheiros, mas eles levantam a mão e dizem que têm fé, com certeza. Um balançou a cabeça aqui na minha frente. Ela pode ser relacionada à crença ou à vivência interior. Para que a gente sinta melhor como se comporta a fé no ser humano, né, necessariamente não em todos, mas naqueles que dizem que têm fé, mas essa convicção não está muito sólida, eu vou relatar uma história cujo título é A Aranha. Uma vez, um homem estava sendo perseguido por vários malfeitores que queriam simplesmente matá-lo. O homem, correndo, virou em um atalho que saía da estrada e entrava pelo meio do mato. E, no desespero, elevou uma oração a Deus, da seguinte maneira: Deus Todo-Poderoso, fazei com que 2 anjos venham do céu e tapem a entrada da trilha para que os bandidos não me matem. Pediu nada demais, só que tapasse a entrada da trilha. Nesse momento, escutou que os homens se aproximaram da trilha onde ele se escondia e viu que na entrada da trilha apareceu uma minúscula aranha. A aranha começou a tecer a teia na entrada da trilha. O homem se pôs a fazer outra oração, cada vez mais angustiado. Senhor, eu vos pedi 2 anjos, não uma aranha. Senhor, por favor, com tua mão poderosa, coloca um muro forte na entrada desta trilha, para que os homens não possam entrar e me matar. Então, ele abriu os olhos, esperando ver um muro tampando a entrada, e viu apenas a aranha tecendo a teia. Os malfeitores estavam entrando na trilha na qual ele se encontrava, e ele estava esperando apenas a morte. Quando os malfeitores passaram frente à trilha, o homem escuta: Vamos, entremos nesta trilha. Outro falou: Não está vendo que tem até teia de aranha? Não entrou aqui. Continuemos procurando nas próximas trilhas. Este é um exemplo da fé relacionada à crença. Eu acredito que Deus está à minha disposição para fazer tudo o que eu preciso. E aí eu me decepciono muitas vezes, porque Deus não está à disposição de cada um, mas sim da humanidade. E na fé relacionada à crença, o indivíduo acredita com a mente, no saber de aspectos doutrinários também,
Então, como espírita, eu posso dizer, não, quando eu desencarnar, eu vou para o mundo espiritual com tal condição, por isso, acreditando que tudo que eu li e aprendi está implantado em mim. Às vezes, o evangélico já acredita, por exemplo, que não terá nenhum problema depois de reencarnar, estará numa boa condição. O católico entende que se arrepender no último momento, está tudo bem também. Essa é a crença que cada um carrega. E essa é a fé relacionada ao que eu tenho na minha mente apenas e no que eu aprendi nos aspectos doutrinários. Continuemos agora analisando uma outra, que é uma parábola sobre a fé, para a gente fazer essa distinção. Um rapaz pediu a Jesus um emprego. E não pediu somente o emprego, pediu também uma mulher que o amasse muito. Então, um pedido completo. Bom emprego e uma mulher que o amasse muito. No dia seguinte, abriu o jornal e tinha um anúncio de emprego. Imagina a alegria dele. Olha, ele já me atendeu. Ele foi, viu a fila muito grande e disse: eles são melhores do que eu, e foi embora. No caminho, um garoto lhe deu uma rosa. No ônibus, ele, chateado, jogou a rosa fora. E ao chegar em casa, briga com Jesus. É assim que me tratas? É assim que me amas? E foi dormir. Em sonho, Jesus lhe disse: o emprego era seu, mas você não confiou e desistiu. Aquela rosa fui eu que lhe dei. Inspirei aquela criança a lhe doar. O amor de sua vida estava sentado ao seu lado. Em vez de você dar a rosa, ela jogou-a fora. Nesta parábola, Jesus abre as portas, mostra-lhe o caminho, mas a fé do rapaz é tão pequena que ele desiste no primeiro obstáculo. Não confia que Jesus pode agir na vida e que os obstáculos existem para ver até onde vai a nossa fé. Esse é um grande exemplo do momento atual. Que obstáculos estamos enfrentando? Na fé relacionada à vivência interior, que é intrínseca, o indivíduo acredita com o coração, acredita de verdade e é inabalável. É a fé encontrada nos santos que enfrentaram a morte com tranquilidade, mas também é a fé que leva o indivíduo a superar os seus limites. Então, esta fé interior, que é sentida dentro do coração, não quer dizer que é emocional. Ela passa pelo crivo da razão, mas tem dentro dele uma convicção que lhe deixa tranquilo em relação ao resultado que ele espera alcançar. Santo Agostinho, em 1863, na cidade de Paris, ditou uma mensagem que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, sob o título de O Mal e o Remédio. Em um dos trechos dessa mensagem, ele diz: é a fé o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. A fé é como se fosse um movimento que nos leva a acreditar em algo que vai acontecer, ultrapassando as dificuldades atuais. Então, é aí quando ele diz que a fé é o remédio, e o único remédio certo para os sofrimentos. Lógico que nós vamos passar por dificuldades, nós vamos ter dias difíceis, dias mais tristonhos, dias mais alegres, de mais vitórias, mas quem tem a fé construída através dos seus valores de coração e razão, ele consegue visualizar onde eu vou encontrar o resultado. Tem até uma mensagem que circula dizendo que Deus não disse que ia ser fácil, mas disse que valia a pena. Certo? E ainda reforça quando afirma, Santo Agostinho ainda afirma: recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida, 1 segundo de sua eficácia, é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição.
Essa punição que se falava naquela época, quando foram escritos os livros, né, da codificação, da doutrina espírita, não é essa punição de que Deus vai nos punir, é o resultado da nossa forma de pensar e de agir, porque tudo tem um retorno, tem a lei de causa e efeito. Então, se eu tenho uma fé frágil, né, que não consegue ter eficácia diante de um problema, eu vou ser punido para experimentar, a exemplo do rapaz que desistiu do emprego, novas filas, novas expectativas, novos pedidos, e tenho que me fortalecer para alcançar o que eu quero. Sobre esse perfil, temos uma mensagem do poeta Olavo Bilac, psicografada por Chico Xavier no livro Parnaso de Além Túmulo. Ele está na página 237 desse livro. E ele se dirige justamente aos descrentes. É o título da poesia que ele escreveu em psicografia. Aos descrentes. Vós que seguis a turba desvairada, as hostes dos descrentes e dos loucos, que dos olhos cegos e de ouvidos moucos estão longe na senda iluminada. Retrocedei dos vossos mundos ocos, começai outra vida em nova estrada. Sem a ideia, falas o grande nada, que entorpece, envenena e mata aos poucos. Ó ateus, como eu fui na sombra imensa, erguei de novo o eterno altar da crença, da fé viva, sem cárcere mesquinhos. Banhai-vos na divina claridade, que promana das luzes da verdade, sol eterno na glória do caminho. Aí o depoimento de alguém que viveu afastado de Deus, sem considerar a cooperação de Deus. E no mundo espiritual reconhece a sua situação, como muitos outros escritores. Temos o caso também Humberto de Campos, que viveu como um ateu, mas que ao desencarnar se transformou numa pessoa colaborativa que nos trouxe muito conhecimento. E muitos poetas fizeram isso através de Chico. Também no ano de 1863, outra mensagem foi dada por um espírito identificado como espírito protetor, na cidade de Paris. Sua abordagem sobre a fé vem nos elucidar que, segundo a sua aplicação, ela pode ser fé humana e fé divina. No desenvolvimento da sua mensagem, que consta no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 12, ele nos esclarece essa classificação quando afirma: a fé é humana e divina. Segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às aspirações celestes futuras. Mesmo a fé humana não se conquista sem esforço, conforme podemos aprender na continuação da sua mensagem. Ele acrescentou: o homem de gênio que persegue a realização de uma empresa triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar, e essa certeza lhe dá uma força imensa. Essa força imensa a que ele se refere é, no nosso dia a dia, a manifestação de um comportamento conhecido como persistência. A persistência, presente no espírito que acredita nas próprias forças e não desanima diante dos obstáculos, é indispensável para alcançar seus interesses materiais e satisfação das suas necessidades terrenas. Ao contrário, quando o espírito reencarnado cultua excessiva ansiedade terrestres, acompanhadas de enganos e ambições inferiores, vê seu campo íntimo torturado, não conseguindo a realização de suas obras devido ao enfraquecimento da sua fé humana. Então, a fé humana, ela bem aplicada, ela também tem um respeito ao próximo, tem um respeito à natureza, tem um respeito ao nosso momento e às nossas condições. Vale lembrar que na vida comum, o Criador disponibiliza todas as coisas necessárias para nós, que somos seus filhos. Mas o alcance das nossas aspirações não dispensa o esforço da criatura. É como se tudo estivesse disposto à nossa frente e nós não pudéssemos alcançá-lo.
porque precisa um movimento voltado para a organização, aquisição e manutenção daquilo que Ele nos oferece. Sem a fé humana, daquele que faz, nada seria obtido aqui na terra, porque dela precisamos, desde o amanhecer até o anoitecer, durante todos os dias em que aqui nos hospedamos. Portanto, afastemos a hipótese de que uns têm mais sorte que outros. Haja vista que sorte é o encontro da competência com a oportunidade. Mas não basta desenvolver a fé humana, que se evidencia no homem de gênio, no homem inteligente, mas precisamos desenvolver a fé divina, que se evidencia no homem de bem. Além de sermos um homem de gênio, um ser inteligente, e se quisermos alcançar as recompensas celestes, temos que começar já aqui nessa encarnação a construir o homem de bem que queremos ser. E para isso precisamos desenvolver a fé divina. Continuando a leitura da mensagem do Espírito Protetor, vamos encontrar a seguinte declaração dele. O homem de bem, crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações. Aure sua fé na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e aí ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e abnegação. Enfim, como o homem, como a fé, não existe mais tendências que não se possam vencer. Com a fé não existe mais tendências que não se possam vencer. Então, para ser um homem de bem, não é simplesmente dizer que acredita em Deus, que ama todos, que ama o seu próximo, mas é preciso que ele demonstre isso na forma de atuar, na forma de se comportar, incorporando aí condições de devotamento e abnegação. Porque uma coisa é eu ajudar alguém hoje e nunca mais ajudar. Outra coisa é eu me comprometer em manter aquela ajuda. Quando eu ajudo esporadicamente, eu estou apenas repassando algo que eu tenho. Não se trata aí de amor, de dedicação. Hoje está sobrando, eu vou e dou. Até dizem assim, né? Vamos tirar aquilo que a gente não usa mais para dar aos outros, né? Eles estão precisando. Mas a abnegação é diferente. A abnegação, eu assumo a responsabilidade com aquela criatura, com aquela causa, e ao longo de minha vida, enquanto aquilo tiver uma importância para a gente, para quem faz e para quem recebe, mantemos aquele trabalho. Um grande exemplo que a gente vive hoje é Fraternidade Sem Fronteiras. É um dos exemplos mais bonitos que eu, no momento, consigo ressaltar aqui, dentro dessa ótica. Deduz que quando a fé é consequência da razão e do sentimento, ela é calma e fecunda, propiciando equilíbrio físico e psíquico. Porque aquela fé que vem de um alvoroço, de uma emoção desorganizada, dificilmente ela se torna uma atitude abnegada. Para que a gente trate uma escolha de servir a alguém ou a um grupo ou a uma causa, é preciso que a gente tenha uma fé que nos dê calma e seja fecunda nas nossas ideias e desejos de servir. E para isso, por isso, nós vamos estar propiciando o equilíbrio físico e mental necessário, mental ou psíquico necessário para que a gente alcance esses objetivos. Precisamos prestar atenção também à advertência de Allan Kardec, embaixador do Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, item 6, ele afirma num trecho: não há fé inabalável, senão aquela que pode alcançar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, ao longo das nossas existências, nós já publicamos muitos tipos de fé, mas também temos, ao longo de um período de reencarnações, uma certa, vamos dizer assim, fidelidade àquilo que a gente entende como sendo importante para a evolução nossa e do mundo.
Se a gente pegar a história de Jesus para cá, há muitos espíritos que desde aquela época já trazem essa convicção da vida espiritual, essa convicção de amar o próximo e servir, porque é amando que a gente serve e é servindo que a gente ama. A fé não é demonstrada por palavras, mas sim quando somos chamados para prestar depoimento de confiança diante de Jesus no dia a dia, suportando as grandes provações como se fossem pequenas. Essa é a atitude daquele que tem fé. Ele está diante de um caos, mas ele age como se ali fossem pequenos obstáculos que ele pode ultrapassá-los. Essa convicção de poder ultrapassar não significa que é tempo curto, pode ser demorado, mas ele sabe que no final vai valer a pena todo o esforço. Então a fé humana se demonstra pelas obras, mas a fé divina pelas atitudes. O benfeitor Emmanuel, no livro Espírito da Verdade, através da psicografia de Franciscano Xavier, nos oferece uma bela reflexão na mensagem Se Tens Fé. Diz ele: em doutrina espírita, fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Então, fé não é alguma coisa que eu saio dizendo aos quatro cantos. Hoje eu tenho fé, amanhã eu não tenho, nisso eu tenho fé, naquilo eu não tenho. A fé representa, sim, uma responsabilidade racional de quem a desenvolve e também uma responsabilidade de viver aquilo que ele define como sendo o que ele acredita, o que ele realmente experimenta no seu interior. Desse modo, continua Emmanuel, não te restrinjas à confiança inerte, porque a existência em toda parte nos honra, a cada um com a obrigação de servir. Então, uma pessoa rica de fé, que não usa suas mãos, nem usa sua voz, para ajudar o próximo, ele está como um personagem que nós tratamos há muitos anos no Espiritismo, aquele ser de mãos enferrujadas, que ele tem tudo para fazer, tem conhecimento e condições, mas não faz nada pelo próximo. Tem um conto que fala muito bem sobre isso. Porque, continua Emmanuel, se tens fé, não permitirás que os eventos humanos te desmantelem a fortaleza do coração. E aqui ele se reporta muito àqueles arroubos que nós temos. Eu vou me dedicar a tal coisa, a tal causa, a tal situação, vou colaborar. E, de repente, a minha fé não está muito consolidada, o que é que acontece? Logo eu abandono aquela causa, não é? Não tenho aquela, vamos dizer, fidelidade àquilo que eu prometi que iria fazer por alguém, por mim ou pela humanidade de um modo geral. Diz ainda Emmanuel, transitarás no mundo sabendo que o divino equilíbrio permanece vigilante. E mesmo que os homens transformem o lar terrestre em campo de lodo e sangue, não ignoras que a infinita bondade converterá um e outro em solo adubado, para que a vida floresça e prossiga em triunfo. Emmanuel, como sempre, muito prolixo, né? Mas ele é muito claro aqui que, mesmo que os homens transformem o lar terrestre em campo de lodo e sangue, não ignoras que a infinita bondade de quem? De Deus, converterá tanto aquele que já está esclarecido, como aquele que ainda está transformando o lar terrestre nesse campo tão triste de se ver. Porque todos nós um dia estaremos trabalhando em solo adubado, pelo progresso, pela evolução natural que todos nós temos, porque fomos criados para isso. Então ele acrescenta ainda na sua mensagem, se tens fé, não registrarás golpes de incompreensão alheia, porquanto identificarás a ignorância como miséria extrema do espírito e educarás generosamente a boca que injuria e a mão que apedreja. Aí é uma grande prova para a gente, porque nós normalmente não somos tão perfeitos,
E o que acontece? Nós não temos esse comportamento de não nos sentirmos maltratados com a incompreensão alheia. E isso deve ser um ponto a ser trabalhado em cada um de nós, cada vez com mais entusiasmo para vencermos isso, para que essa ignorância, né, se nos apresenta como uma miséria extrema, precisa ser educada no espírito. E quando nós educamos isso, generosamente, nós estamos transformando, né, as injúrias e aquilo que nos apedreja em coisas que nós relevamos porque aprendemos a amar e compreender mesmo aquele que nos maltrata. Ele ainda coloca: ainda que os mais amados te releguem à solidão, avançarás para a frente, entendendo e ajudando na certeza de que o trabalho te envolverá o sentimento em nova luz de esperança e consolação. É muito comum as pessoas sentirem cansaço por ajudarem tanto alguém próximo, alguém que procura ajuda, mas volta àquele ponto de manter o estado anterior de comportamentos e de práticas que não vão ajudá-lo muito. Mas é preciso que a gente veja isso como sendo um processo, né? Entendendo que ajudando na certeza de que o trabalho te envolverá o sentimento em nova luz de esperança e consolação. Ajuda, faz tua parte, entrega a quem precisa e deixa que ele faça o uso disso que recebeu. Quando ele precisar, ele fará, com certeza. Se tens fé, não te limitarás a dizer simplesmente: qual se a oração sem as boas obras te otorgassem direitos e privilégios inadmissíveis na justiça divina. Mas sim, caminharás realizando a vontade do Criador, que é sempre o bem em todas as criaturas. Se tens fé, sustentarás, sobretudo, o esforço diário do próprio burilamento, através das pequeninas e difíceis vitórias sobre a natureza inferior, como sendo o mais alto serviço que podes prestar aos outros, de vez que, aperfeiçoando a nós mesmos, estaremos habilitando a consciência para refletir, com segurança, o amor e a sabedoria da lei. Voltando o nosso olhar para esse momento que o planeta Terra atravessa, temos consciência de que a doença é sempre um momento desafiador, tanto para o paciente quanto para seus familiares, seus cuidadores e os seus profissionais de saúde. Diante do impacto das doenças na vida do paciente, encontramos pelo menos duas situações distintas. Aquele que está muito preocupado consigo tende a ficar mais revoltado. E aquele que está mais preocupado com outras pessoas se mantém mais equilibrado. Segundo Sérgio Landoli, no programa Ciência e Espiritualidade, de 12 de abril, nestas situações, o enfrentamento religioso e espiritual pode ser negativo, quando o indivíduo sente a sensação de culpa, estigmas, mágoa com Deus, perda do significado do propósito de vida, podendo gerar quadros de ansiedade, depressão, etc. E positivo, quando o indivíduo tem a visão de um Deus apoiador, de um Deus que encaminha forças a seu favor e, mesmo desenvolvendo padrões de ansiedade e depressão, consegue revertê-lo em menos tempo. Nestas situações, diz ele, é importante que os líderes tenham flexibilidade para reverter o enfrentamento religioso negativo e positivo. Só um minutinho. Vou ver aqui um pequeno, só um instante. Apareceu aqui a nossa mensagem. Mas voltando ao nosso assunto, né, que nós estávamos tratando aqui. O homem de bem
Crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações. Aure na sua fé a certeza da felicidade que espera, a força necessária e aí cumpre milagres de caridade, de devotamento e abnegação. Enfim, com a fé, não existe mais tendência que não possamos vencer. Por fim, quero deixar nos nossos corações uma mensagem de Bezerra de Menezes, do livro Recados do Meu Coração, psicografada por José Carlos de Luca, quando ele diz: a vitória da fé. Filhos, que a nossa fé não seja uma peça de museu, com pouca ou nenhuma utilidade em nossa vida. Que não admiremos apenas os outros que, com apoio na fé viva, lograram vencer grandes desafios existenciais. Se eles venceram na fé, nós também poderemos. Não existe cristão sem fé. Se nos sentimos afeiçoados ao Cristo, mais ainda a nossa fé está longe de ter o tamanho de um grão de mostarda. Ainda estamos distante do Mestre. O cristão é um homem de fé. Se estivermos na hora das grandes provas e testemunhos, estamos no instante preciso de testemunhar a vitória da fé. A marca do cristão é acreditar inabalavelmente que tudo venceremos quando Jesus for para nós não apenas uma lenda ou uma personagem histórica, mas o Senhor e Mestre de nossas vidas. Recordemos diariamente a pergunta de Jesus: por que temeis, homens de pouca fé? Para a gente fazer uma reflexão maior sobre esses pontos que nós colocamos aqui, a religião, a fé e a espiritualidade, que apresento de Décio Landoli, no programa Ciência e Espiritualidade, algumas definições como: ele diz, religião sou eu com os outros, fé sou eu comigo mesmo, e espiritualidade sou eu com Deus. A fé é o grande trampolim para alcançarmos a espiritualidade, que é a capacidade de transcender, de perceber que não está exposto. Conclui Décio Landoli dizendo: essa espiritualidade conquistada é o grande fator de saúde. Por fim, quero deixar nos nossos corações essa mensagem que nós acabamos de ler, de Bezerra de Menezes, que foi apresentada como sendo a vitória da fé. E dizer que desejo a todos a fé humana, que a fé humana se fortaleça e a fé divina floresça, porque foi o próprio Jesus que disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, nós estamos aqui a serviço do nosso Pai, aprendendo o que nós precisamos aprender, fortalecendo a nossa vontade, fortalecendo a nossa fé, nos tornando espíritos cada vez mais capacitados para auxiliar, em vez de vivermos a pedir tanto auxílio. E que a paz continue em nossos corações.